Olá, gente. Meu nome é Lígia. Boa noite. Eu nasci em Angola, na cidade de Luanda, que é a capital. E eu hoje moro no Brasil porque eu sou como se fosse uma refugiada de guerra, uma vez que meu país entrou em guerra civil em 1975. E eu e minha família tivemos que fugir. Na época, nós fugimos para a África do Sul, porque era mais perto e meus tios moravam lá. E depois disso é que a gente veio para o Brasil, onde meu pai conseguiu emprego na época, no final do ano de 75. Estava acabando a ditadura, então o Brasil estava com muitas oportunidades e meu pai acabou optando por vir para o Brasil, até porque a língua era mais fácil para a gente se adaptar. O que eu passei nesses meses de guerra no meu país foi bem triste, porque era um país muito bonito, uma cidade muito agradável de se morar e que ficou totalmente destruída por conta dos bombardeios e dos tiroteios que tinham o tempo todo. E a gente à noite ouvia muitos tiros, aviões derrubando bombas, né, próximos aonde eu morava, que a gente tinha que se esconder, geralmente em cômodos que não tinham janelas, né, dentro de casa. E o meu país entrou em guerra, na verdade, era o socialismo, né, para transformar o país num país socialista, que na verdade o socialismo é uma maneira light de chamar um comunismo, né, porque eles simplesmente tiraram tudo que a gente tinha construído, no caso a minha família, ao longo dos anos que morou lá. E por isso a gente acabou tendo que abandonar, porque nós tínhamos fazendas no sul de Angola e eles puseram fogo nessas fazendas, eles invadiam, estupravam as mulheres e faziam os homens assistirem a esse estupro, e era estupro coletivo. Eles entravam e todos eles estupravam, né? E depois eles, às vezes matavam os homens, às vezes não, mas botavam fogo em tudo, em todas, nas casas, nas plantações, em tudo, né? Nos animais, matavam tudo. E depois disso, né, meu pai começou a perceber que estava ficando muito perigoso, que estava, né, se aproximando demais da capital, essas barbáries. E aí ele pegou e colocou a gente num avião, ainda conseguiu, né? Ainda estavam deixando sair. Meu pai nos colocou no avião e a gente foi para a África do Sul. Nesse primeiro momento, meu pai ainda ficou em Angola para tentar ver se conseguia vender alguma coisa, a casa, os carros, mas não conseguiu. Aí ele simplesmente trancou a porta da nossa casa, pôs a chave no bolso, foi para o aeroporto com uma mala de roupa e foi embora. Deixou tudo lá. E aí ele foi para a África do Sul, mas lá não conseguiu emprego, não estava fácil, né, no país, e ele acabou vindo para o Brasil. E aqui, depois que eu vim para o Brasil, que eu fui muito bem recebida aqui, graças a Deus, no Brasil, tenho um grande agradecimento ao povo brasileiro. Mas assim, nos primeiros meses e anos que eu vivi aqui, eu não gostava da época de São João por conta das bombinhas, porque me lembrava, toda vez que eu ouvia as bombas, eu me remetia à época da guerra no meu país. E eu ficava bem nervosa. Hoje em dia já não tenho isso, mas durante muito tempo eu não gostava de ouvir bombinha estourando, que geralmente é na época de São João. Mas fora isso, eu tenho uma lembrança muito boa do meu país, muito bonita, né, da época antes da guerra, né, que era muito bom de morar lá. Era um país muito bonito, muito parecido com Porto Seguro, porque tinha mar, era uma cidade de praia, né, então quente, muito calor. E hoje eu vivo aqui em Porto Seguro, dou graças a Deus, porque me lembra muito meu país, minha cidade, que é uma cidade muito bonita. E hoje, graças a Deus, moro aqui. Aí, quando viemos para o Brasil, na época, como eu falei, estava saindo da ditadura, então era um país que estava renascendo, vamos dizer assim. Tinha muito emprego e realmente meu pai conseguiu emprego logo nos primeiros meses, primeiramente sozinho. Aí ele conseguiu fazer um pé de meia, porque ele teve que montar uma casa do zero, né? Cama, colchão, fogão, geladeira. E ainda teve que comprar as nossas passagens da África do Sul para o Brasil. Aí ele nos mandou vir, a gente veio, só que o meu pai tinha, como eu falei, ele perdeu tudo. A única coisa que ele tinha conseguido trazer era um pouco de dinheiro, mas quando ele chegou no Brasil, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Então, a partir do momento que alguém reconhece a independência do país, a moeda para de valer. Então, o meu pai, aquele dinheiro, ele fez
um mostruário de moedas e notas de Angola, porque não valia para mais nada. Então, realmente, ele teve que, por sorte, arrumar emprego para começar tudo de novo, porque o dinheiro não valia mais nada. E aí, no começo, a gente passou bastante dificuldade, né? Porque só meu pai trabalhava. Aí, depois, minha mãe conseguiu emprego também. E aí, nós fomos para a escola. Como tem um tratado Brasil-Portugal, que a gente tem equivalência nos estudos, eu entrei no mesmo ano que eu estava, meu irmão também, então a gente não perdeu o ano escolar. E aí a gente começou aqui no Brasil praticamente do zero, né? Fazendo novas amizades, conhecendo novas pessoas. Muito difícil no começo, mas depois a gente conseguiu levar a vida de boa, né? Que bom, Lígia. A gente da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes, a gente agradece o carinho e por você ter aberto um pouco do seu coração, da sua vida pra gente. Isso é uma lição de vida. Você é uma pessoa de luz e a gente deseja toda a felicidade para você, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes. Ricardo, muito obrigado pela sua colaboração. Conta um pouco da tua história, do que aconteceu no 11 de setembro. Então, 11 de setembro, eu morava nos Estados Unidos, estudava lá. Eu fui com minha avó, eu morava na casa dos meus tios. E já tinha 1 ano e 2 meses que eu morava lá. E naquele dia do 11 de setembro, eu decidi não ir para a escola, porque eu ia passear com meus tios, que a gente ia levar uns amigos deles para dar uma volta em Manhattan. E aí foi quando a gente está arrumando e a gente olha aquilo na televisão acontecendo, como assim, a gente tentando ligar lá para ver se aquilo ali era um filme, se era de verdade, o que estava acontecendo. E a gente tentava entrar em contato com eles, porque a gente morava em New Jersey, que é de frente para Manhattan, e ninguém conseguia falar com eles. E aí a gente foi direto para a vista que a gente tem para as Torres Gêmeas. Foi quando cai a primeira torre e bate o segundo avião na segunda torre. Então a gente acompanhou a queda da segunda torre. Aquilo ali a gente não conseguia acreditar. Na vista que a gente tinha para Nova York, as pessoas vindo com o carro e teve gente que bateu no poste, as pessoas chorando, gritando. Foi aquele caos, porque ninguém conseguia acreditar que aquilo ali era de verdade, que estava realmente acontecendo. E o segundo dia, terceiro dia, já foi passado pra gente que aconteceria outro atentado, que era no Lincoln Tunnel, que atravessa de New Jersey para Nova York. É onde a gente atravessava para ir para Manhattan. E aí eu fui para lá para a gente poder passear uns 5 dias depois. Com o trânsito ficaram 40 minutos aquela tensão, porque todo o barulho que acontecia em Nova York a gente tinha medo de que podia ser um atentado. Na escola, como era uma escola onde tinha muitos estrangeiros, a maioria dos meus amigos na época foram embora. Os pais pediram para ir embora, eu falei assim, não. Naquela época era muito difícil você ir para um voo internacional, fazer uma viagem internacional. Eram passagens caras, então eu falei assim, não vou embora, vou ficar aqui. Minha avó também decidiu ficar comigo, meus tios já moram lá mesmo, então nós decidimos ficar lá. Mas todo barulho, quando a gente passava em Nova York, era o motivo de que podia ser um terrorista, podia ser algum atentado. Nas Torres Gêmeas, alguns anos atrás, tinha acontecido um atentado que foi bem na garagem, no subsolo das torres, mas eles não conseguiram derrubar as torres. Então aquele dia foi muita tensão disso, a gente não conseguia falar com o Brasil. Naquela época não tinha internet, não tinha celular tão fácil assim, então a gente tinha que pegar o cartão de telefone para poder ligar, ou no telefone de casa que tinha o código, ou no orelhão. Então ninguém conseguia falar com o Brasil, meus pais aqui desesperados. E muita gente que a gente conhece tinha uns amigos que estavam na torre, e inclusive uma amiga minha, o advogado dela, tinha o escritório dele lá nas torres, e a sorte que aquele dia ele estava viajando e não estava lá, mas destruiu tudo. Mas a tensão grande é você ver assim,
algo que eu estive lá, subi, eu fui até o 28º andar apenas, não conheci o restante, porém você vê tudo aquilo ali cair. Então, depois de anos, eu tive lá quando estava a construção da torre nova, estive agora quando a torre já está toda completa. E assim, é triste, você chora, você lembrar que aquilo tudo ali aconteceu. E inclusive, uma coisa muito engraçada é que quando isso tudo aconteceu, de ver aquele avião bater, eu falava assim com minha tia, eu chorando, e falava: eu só vou entrar no avião quando for embora pro Brasil, se eu tiver coragem para ir pro Brasil, porque eu ficava mudando as datas, era para voltar em janeiro, mudando para fevereiro, depois mudando para maio, e aí eu vim embora em maio, com medo de entrar no avião. E 3 anos depois eu virei comissário de bordo, então esse é bem engraçado, não querer estar no avião e virar comissário, e hoje a minha vida é dentro do avião. Mas foi um momento muito triste, você vê amigos que estavam ali dentro, pessoas que você conhecia e que estavam próximo, pessoas que perderam casas ali. Então, hoje eu tenho até fotos que eu trouxe para ele olhar assim, você não consegue acreditar. Uma semana depois, a gente parado na frente e tentando acreditar que aquilo ali tudo aconteceu, que realmente foi verdade, que aquela fumaça toda ficava e aquele monumento gigante aconteceu um fato histórico desse. É muito triste. Hoje eu paro assim, penso de que eu estava naquilo ali, eu ainda não consigo acreditar de ter visto aquela torre toda cair e desabar assim na nossa frente. É muito surreal. E Ricardo, muito obrigado. E você colaborou bastante. Os alunos da Faculdade Nossa Senhora de Lourdes agradecem você por ter passado um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho da sua intimidade pra gente, tá bom? Obrigado. Muito obrigado.